Bom, pessoal, bom dia primeiramente. Ah, Nós viemos aqui hoje para falar um pouco sobre a principal mudança da ferramenta de análise de vulnerabilidade da WithSecure, né? Qual é o tema que foi apresentado a vocês para a nova ferramenta de análise de exposição, né? Então, como fazer essa mudança da análise de vulnerabilidade à exposição migrando para o WithSecure Exposure Management, com segurança e eficiência. No decorrer, quem tiver alguma dúvida, pode, por favor, estar interpelando aí no chat, tá? E nós estaremos aqui à disposição para tentar responder no tempo ávido. Tá? Bom, primeiramente, eu sou Thiago Guerra, trabalho na Segregate junto com a WithSecure há mais de 20 anos no mercado. Então, a gente tem uma bagagenzinha aí pela frente e com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês no que tenha por vir. Os principais desafios que a gente tem, que escuta dos nossos clientes no nosso dia a dia, no desconhecimento, às vezes, do que tem na infraestrutura, os shadow ITs, a superfície de ataque, principalmente como um atacante, e a gente vai tentar abordar um pouco disso no decorrer, porque é uma linha que concatena com as principais mudanças que o Exposure Management trouxe frente antes, o que o Vulnerability não conseguiria nos atender com total afinco, né? E, basicamente, também a questão do principal impacto com relação à identificação, à identidade, né? E como isso pode estar correlacionado ao que é importante nos nossos ativos, no nosso negócio, com as vulnerabilidades. Esses dois meios que se misturam, né? Bom, hoje, a volumetria de vulnerabilidades que está nos últimos 5 anos, e principalmente se a gente for mais para trás, né, o número é muito mais avassalador. Em outras palavras, a cada ano que passa, o número e o volume é cada vez maior e surpreendente. Nós temos ali, por exemplo, em meados de 2020, no ano de 2020, algo aproximadamente de 18 mil vulnerabilidades publicadas, expostas, fora as desconhecidas, que aqui nós não estamos falando de vulnerabilidades, por exemplo, de falhas humanas. Estamos apenas falando de uma vulnerabilidade de um sistema, de um software, de uma aplicação. Essas vulnerabilidades, todas essas informações, elas podem ser conferidas e auditadas por vocês, como um fato verídico, através do site do cvedetails.com, tá? E no decorrer de 2021, 2022, 2023, 2024, só vem crescendo. Último dado atualizado, baseado em Q3, isso é o final de setembro, 10 dias atrás, nós já atingimos em 2025 um volume de 36.431 vulnerabilidades, o que equivale a 90% de 2024. Nós temos mais 3 meses pela frente, e se a matemática aí der uma sequência, a gente está falando aí de aproximadamente 12 mil vulnerabilidades a mais, e que a gente vai conseguir superar 2024 e seguindo esse padrão de cada vez mais um número crescente. Esses percentuais que vocês conseguem ver é simplesmente um volume do que aumentou comparado ao ano anterior. Então, por exemplo, 39% a mais comparado a 2023. Foi 2024. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Em outras palavras, muitas vulnerabilidades, cada ano que passa mais e mais, e nós somos responsáveis para agir contra essas vulnerabilidades a tempo, antes delas serem exploradas no nosso ambiente. E como fazer isso, né? Como é que a gente pode resolver esse problema de uma forma que correlacione, que gere menos custo operacional, eficiente, num ambiente tão amplo, tão vasto, com ativos tão distintos, né, que nós temos no ambiente normal.
Basicamente, as opções de resolução são, por exemplo, pentesting, gestores de vulnerabilidade ou gestores de exposição. Essas são as cartas na mesa que nós temos hoje. Vamos comparar vantagens e desvantagens de cada um deles. Hoje, um pentest, ele é, ele é uma tecnologia completamente especializada, é um trabalho humano de buscar uma agulha num palheiro. É o cara que, às vezes, é o ser humano com alto grau de conhecimento, que, às vezes, ele vai inventar uma forma de comprometer seu ambiente, até chegar a esse ponto. Porém, aqui nós temos um asterisco bem amplo, porque, peculiarmente, no nosso mercado nacional, nós temos muitas falsas ofertas de pentester. Aquele pentester barato, que na verdade ele não é um pentester, ele é só uma pessoa por trás dando play numa ferramenta de análise de vulnerabilidade. Tá? O que não é de fato o que é exclusivo e isolado de um pentester. Né? O objetivo principal do pentester é identificar e visualizar algo que não foi descoberto, identificar vulnerabilidades que ainda não foram mapeadas, que vocês desconhecem, que possam existir no seu ambiente, e assim fechar essa lacuna de possibilidades de falhas que existem no seu ambiente. Tá? A desvantagem disso é que é um serviço extremamente caro, é caro, então, pentest é barato, pula fora. Cuidado com isso. E normalmente se faz no mercado anualmente, tá? E o destaque, mais uma vez, da desvantagem, né, é que existem muitas opções de falsos pentesters no mercado, destaque pela segunda vez em cima disso. Então, a vantagem é um trabalho muito especializado, tem essa distinção. Os gestores de vulnerabilidades são ferramentas de análise de vulnerabilidades. Nós temos desde ferramentas pagas a ferramentas open source no mercado, e cada um tem os seus sabores distintos, né? E como elas podem nos ajudar. Normalmente, o que vai diferenciar é uma ferramenta mais acessível, mais simplificada, ou até mesmo uma ferramenta open source, vai sobrar trabalho para o ser humano por trás desta ferramenta. Tá? O trabalho ele é muito amplo, a gente precisa atuar naquela volumetria de vulnerabilidade. Um simples exemplo, se uma ferramenta não faz uma determinada atividade, o ser humano que vai ter que fazer por trás disso. Consequentemente, ferramentas de gestão de vulnerabilidade visam efetivamente a redução de custo, né? Por conta, imagine eu analisar somente em 2025 40.000 possibilidades de vulnerabilidades que foram disponibilizadas no meu ambiente, fora do passado. 40.000. Será que o meu parque está com alguma dessas 40.000 neste momento vulnerável? Eu preciso buscar isso. Eu posso buscar manualmente, através de um serviço, eu ir buscar, eu procurar essas falhas, através de um pentest ou através de uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. Tá? Consequentemente, também as ferramentas como essas permitem a automação desses processos. Então, essas são as três principais vantagens no ambiente. Algumas das desvantagens que ferramentas de gestão de vulnerabilidade podem possuir é possibilidades de falsos positivos. Tá? Ah, então, falso positivo no seguinte cenário: eu possuo uma falha, mas eu não estou exposto a ela. Em outras palavras, nós podemos ter bancos. Bancos possuem seus caixas eletrônicos, acho que todo mundo conhece, talvez seja um exemplo muito amplo em cima disso. Bancos possuem seus caixas eletrônicos, onde, através desses caixas eletrônicos, eles têm um sistema defasado, antigo, sem suporte do próprio fabricante, sequer, às vezes, com patches de segurança implementados para se manter a confiabilidade e estabilidade. Equipamentos industriais é outro exemplo, aonde nós temos no chão de fábrica, estruturais, equipamentos legados, equipamentos que já vêm amarrados com aquele sistema lacrado.
e normalmente, às vezes, até limitações de hardware nesses equipamentos industriais ou equipamentos nesse sentido generalizado falando. E assim impedindo a gente de até efetuar uma correção. Então, assim sendo, nós temos uma falha, mas não necessariamente estamos expostos a ela. Para você estar exposto à rede do banco, eu preciso primeiro adentrar aquela rede, aquele ambiente. Eu costumo usar muito nas palestras e treinamentos que a gente faz o telescópio da Hubble. O telescópio Hubble na NASA, da NASA, ele está no espaço sideral, num link de internet público, com um IP público e utiliza o Windows 98. Ele sequer é o 98 SE. E lá está, com IP válido, público, cheio de falha, mas ele está num ambiente isolado. Ele sim, se você faz uma análise nele, ele possui muitas falhas, mas ele não está exposto. E isso pode gerar esse falso positivo, de alertá-lo a uma vulnerabilidade, mas não necessariamente ela é prioridade porque ela não está exposta. Então, deixo muito claro isso, por isso consumir um pouco mais de tempo em cima dessa desvantagem. Né? Adiante, nós temos a não visão das rotas de ataque. Então, como uma vulnerabilidade pode me acometer, eu sofrer por uma, e dessa uma me levar a outra, que me leva a outra, e assim permitindo que o hacker navegue lateralmente dentro do meu parque tecnológico. Né? E, consequentemente, a gente tem como resultante uma visibilidade parcial da nossa tecnologia, das nossas vulnerabilidades. E assim sendo, a gestão de exposição vem a resolver todos esses principais problemas. Ele nos torna, nos entrega uma visibilidade integral da plataforma, do ambiente, dessas vulnerabilidades e falhas. Nós conseguimos compreender melhor o risco do nosso negócio, o que o risco dessas vulnerabilidades acomete ao nosso negócio, à nossa corporação, ao nosso ambiente. E traz o Threat Intelligence incorporando isso à análise dessas vulnerabilidades. Então, ele é uma evolução de uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, o que esse é o principal objetivo nosso, transparecer as vantagens para uma migração tranquila, segura e eficiente da ferramenta. Tá? Com isso também, do destaque que, por mais que toda evolução ocorra na gestão de exposição, que é completamente diferente de uma ferramenta de análise de vulnerabilidade. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Gestão de exposição possui uma ferramenta de análise de vulnerabilidade dentro dela, mas é outro mundo. Isso fique muito claro. Uma gestão de vulnerabilidade é apenas um pedaço do que é necessário ser feito. Tá? É parte de um todo. E esse todo ele tem que ser concluído, seja por humanos, serviços terceirizados ou os gestores do ambiente. Eles precisam, ou empresas de auditoria, pentesters, eles precisam concluir o que a ferramenta de análise de vulnerabilidade por si só não conclui. Da mesma forma, podemos também exemplificar que não é só fazer um pentester e ponto final. Existe muito mais além disso. Tá? Consequentemente, uma gestão de exposição também não, por si só, ela precisa de complemento, como comprobatórios, auditorias e pentestes ao fim desse processo. É por esse motivo que a WithSecure, junto com a plataforma Elements, ela consegue trazer para você uma abordagem 360 da sua cibersegurança, provendo estrutura para o antes de um ataque, o durante um ataque e o pós-comprometimento, consequentemente, né, até vindo a entregar auxiliadores de resposta a esses incidentes, caso ocorram. Um único fabricante, num só lugar. Não há necessidade mais de tornar cada vez mais complexo a cibersegurança. O que é extremamente complexo, cybersecurity, já é muito complexo, e o mercado acaba tornando cada vez mais complexo ainda, miscigenando, ampliando, dando múltiplas ferramentas para fazer a mesma coisa. Então, em outras palavras, você pode muito bem ter uma ferramenta no ramo de identificação e proteção,
e com compliances em cima de auditar o seu ambiente. Você pode, às vezes, usar o fabricante A, B ou C para fazer essa ferramenta. Na área de proteção, você usa um outro fabricante, uma outra console, um outro treinamento, uma outra estrutura, um outro time só para cuidar daquilo. Por outro lado, no pós-comprometimento, no ambiente de detecção e resposta, você tem uma outra equipe, um outro time, uma outra empresa terceirizada ou especializada naquele segmento fazendo a detecção e resposta. Aí você também tem estende a detecção e resposta na camada de mensageria, na camada de comunicação, na camada de identificação. E para cada um dos cenários, uma console ampla, um outro ambiente, um outro time, treinamentos específicos e consumo e perda de, às vezes, até eficiência em alguma questão em cima disso. Tá? Alguém mandou uma pergunta aqui? Ok. Se existe algum comparativo. Depois a gente vai compartilhar, Ronaldo. Tá? E aqui eu vou tentar apresentar também, tá? Então, basicamente, o Exposure Management ele vem a trazer e resolver esses principais desafios. A ferramenta de gestão de vulnerabilidade, em primeiro momento, ela te traz uma visibilidade insuficiente, olhando para o todo, olhando para os frameworks de cibersegurança, as exigências legais até. Então, por exemplo, visando uma lei geral de proteção de dados, existem ali atuações que são necessárias, que não é só a ferramenta vai te entregar. Por exemplo, uma auditoria. Eu preciso auditar mais a fundo, compreender minha superfície de ataque, ou em procedimentos baseados em ISO 27001, NIST, existem superfícies que vão além e que não necessariamente uma ferramenta pontual de gestão de vulnerabilidade vai te entregar. Então, é necessário a gente ir além. Mais trabalho em cima o que uma ferramenta de análise de vulnerabilidade ou gestão de vulnerabilidade, a VM, te entrega. O que ela consegue, o que acaba sobrando para nosso time executar, né? Muito processamento em cima dessas vulnerabilidades. Em outras palavras do que está na tela, assim, basicamente, você tem um ambiente numa ferramenta de gestão de vulnerabilidade, ela vai chegar para ti e te entregar um relatório. Está aqui, você tem 2.000 vulnerabilidades. Boa sorte. Quem é a pessoa que vai compreender todas essas descobertas? Quem é a pessoa que vai digerir essa informação? Realizar as pesquisas com se aquelas 2.000 vulnerabilidades fazem nexo ao contexto do meu negócio. Se elas possuem dependências e correlações ao que é importante ou que pode afetar no meu parque tecnológico. Será que faz sentido, faz nexo, ou qual eu priorizo para implementar no meu ambiente? Uma ferramenta de análise de vulnerabilidade não vai te entregar essa informação. Essa informação ela tem que ser interpretada pelos Thiagos, pelos Ronaldos, pelos Antônios de cada empresa, por cada um dos seus gestores, ele tem que compreender e tratar, e principalmente iniciar a remediar cada uma dessas pontualidades. Então, além do risco limitado, né, de não incluir fatores relevantes que podem afetar o nosso negócio e outros mecanismos, como a superfície de ataque, os shadow ITs, a correlação e inteligência dessas ameaças e até mesmo equipamentos não gerenciados no nosso ambiente. Um exemplo muito simples de shadow IT, o cassino da MGM em Las Vegas, ele foi comprometido por uma bomba de aquário. Eles cuidavam de tudo, era tudo perfeito, muito investimento em cibersegurança, uma bomba de aquário IoT, plugada na rede errada, permitiu o atacante comprometer o cassino e roubar bilhões. O comparação. Então, aqui começamos a comparar um lado a lado com o outro.
Tá? Então, de um lado, nós temos as vulnerabilidades individualizadas, né? Elas são apresentadas, mas elas não estão conectadas uma à outra. Então, não fazendo com que nós tenhamos uma visão de uma superfície de ataque. Ah, a identificação dessas vulnerabilidades, né? Quais são esses ativos mais críticos? Como a gente vai conseguir identificar para corrigir essas vulnerabilidades no ambiente a partir desses alertas? Então, como eu distingo das minhas 2.000 vulnerabilidades, qual é a mais importante? Não necessariamente a de CVE 10 é mais importante de CVE 7, de forma alguma. Tudo vai depender da nossa estrutura e do nosso ambiente e como elas estão correlacionadas à criticidade de cada ambiente, cada ativo e como eles estão expostos. Por último, a priorização manual é onde a gente precisa interpretá-las e fazer essa correlação uma a uma. E às vezes necessitando de interpretar todas para chegar a uma opinião de qual delas são as mais importantes. Por último, o novo. O que vem a resolver e superar o jeito antigo é uma evolução natural, né? É uma evolução natural das tecnologias de cibersegurança. Então, aqui é um D para esse comparativo de como mais eficiente é, né, a nossa estrutural e como isso facilita a gente a criar estratégias e priorizar os riscos reais e concentrar os esforços no que realmente importa, né? O XM ele vem neste aspecto. O XM ou Exposure Management, ele vem a nos mostrar uma nova modelagem através do caminho do atacante. Esse caminho do atacante é onde as vulnerabilidades começam a se concatenar e se relacionar. Um exemplo muito simples disso, a gente pode aprofundar isso em outras apresentações ou algo nesse sentido, talvez até num POC ou algo assim, ou numa demonstração mais de perto, onde a gente consiga ter mais tempo para cada um de vocês, né? Basicamente, nós temos aqui a correlação e concatenação de cada vulnerabilidade. Imagine o seguinte cenário para a gente ser mais sucinto. O atacante pode comprometer a bomba do seu aquário. Da bomba do seu aquário, ele pode navegar para o equipamento número 1. Do equipamento número 1, ele chega no equipamento do financeiro e do equipamento do financeiro ele chega no seu servidor ERP. Foi uma vulnerabilidade simples que permitiu o atacante entrar no seu ambiente. Agora pense nas possibilidades. Na sua impressora de rede, na sua câmera IP, na interface iLow do seu VMware, N possibilidades, não só apenas no computador. Ou simplesmente porque o seu usuário clicou num link que ele recebeu no WhatsApp. Dali começa a se espalhar. O atacante chega, uma vez dentro, através de uma simples falha, ele se lateraliza através de uma outra, de uma outra, de uma outra e outra, até chegar aonde ele não deveria nem sequer ter possibilidade de chegar. E ele consegue através dessa concatenação. A ferramenta traz esse caminho desse ataque, essa ilustração de como essas vulnerabilidades, dentre todas aquelas milhares, estão correlacionadas. Por último, na sequência, a priorização no foco na remediação. Uma estruturação priorizada através de inteligência artificial e threat intelligence a guiar você por onde você deve focar. Não é mais olhar para coisas, às vezes, sem sentido, só por conta da sua criticidade. Você pode ter uma falha no seu ambiente, mas não está exposto a ele. É esta que é a questão. Nosso telhado pode estar quebrado, pessoal, mas não está chovendo. Eu não tenho nenhum risco. Eu não estou exposto à chuva, nem à umidade, por mais que eu esteja sem telhado. Foi projetado para eu ficar sem telhado. Então, é nessa estrutural que você pode ter vulnerabilidades, mas não necessariamente está exposto às vulnerabilidades. Por último,
a priorização automatizada, evitando o trabalho humano, evitando o custo hora homem, o custo de hora homem especializado da sua corporação. Normalmente, o que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil, é poucos profissionais, raríssimos profissionais, usufruindo de ferramentas e que, na verdade, são eles que têm que fazer todo o trabalho porque eles escolheram ferramentas erradas ou estão com ferramentas defasadas, ou às vezes até isso não é culpa nossa, né, pessoal? Às vezes a culpa é de falta de recurso, o que a gente também sofre muito no nosso âmbito nacional, né? Então, nosso objetivo aqui é transparecer e trazer essas informações e como otimizar, como tornar esse ambiente muito mais eficaz e, com isso, trazendo benefício na automação, na automação dessa mitigação, para reduzir literalmente a carga operacional que nós, gestores do ambiente, temos. Reduzir a nossa operação, nosso consumo de tempo e, consequentemente, priorizar o que é importante, que é a resposta a esses incidentes e a essa cibersegurança efetivamente. Então, até aqui, vocês já conhecem o Vulnerability Manager, acredito que a maioria de vocês, aonde ele vem fazendo essa integração desses dados, trazendo toda essa informação. A única coisa que o Vulnerability, um spoiler, não faz, para vocês não acharem estranho, é essa questão aqui, de serviços em nuvem e do Entra ID, né? Mas ele consegue fazer uma correlação e a integração desses dados. Até a este ponto desse slide, o Vulnerability Management faz. Ou qualquer outro concorrente que a gente poderia ficar citando aqui horas, concorrentes que fazem isso. Somente isso. Porque o diferencial é no pós essa integração de dados. Então, uma vez que eu correlacionei, identifiquei, e o que eu faço com essa informação? Hoje o trabalho é humano. O Exposure Management vem a fazer esse enriquecimento, seja de ameaça contra inteligência contra ameaças e contexto de negócio, trazendo para você uma superfície de ataque que resulta num painel de exposição com recomendações de tomada de ação. Muito complicadinho o slide, muita informação em pouco tempo para a gente se aprofundar aqui, mas adiante, isso vai ficar muito mais transparente e claro para todos nós. Tá? Então, nosso objetivo aqui é como trazer essa estrutural. Então, agora parem para pensar aonde aqui a gente já está voltado a um ambiente híbrido, a um ambiente multi-cloud, tá? A um ambiente onde antes na ferramenta de análise de vulnerabilidade nós não possuímos essa possibilidade. Então aqui nós já estamos num parque tecnológico analisando um ambiente, nossa infraestrutura na AWS. Nós estamos analisando a nossa infraestrutura lá na Azure Cloud. Estamos analisando a nossa estrutura lá no Entra ID, as nossas falhas de identidade no Entra ID, nosso AD na nuvem. Estamos indo além de somente analisar nossos equipamentos, sejam de rede, Shadow ITs, servidores e estações de trabalho. A exposição ela começa pelo todo, seja por um Shadow IT que pode ser comprometido, ou o simples fato de eu obter o usuário da Kátia. Imagine a possibilidade de um atacante, conseguir o usuário da Kátia, do Ronaldo, do Antônio, da Caroline Prado. E se eles conseguem esses usuários? Qual é o estrago que ele poderia fazer? Imagine conseguir a credencial do seu diretor, do CEO da sua empresa, ou do chefe de tecnologia. Assim sendo, nós temos normalmente esse resultante, como já citado anteriormente. Hoje, isso normalmente as empresas já devem ter, que é você possui, nesse instante, nesse momento, nesse lapso temporal, 2.757 vulnerabilidades. Aqui está uma entrega do que eu encontrei, seja porque você fez um teste, seja porque você tem uma determinada vulnerabilidade ou uma ferramenta de análise de vulnerabilidade. Você tem esse volume aqui, boa sorte. Basicamente é o que nós temos hoje. Boa sorte. Qual dessas 2.757 eu devo priorizar?
Qual é mais importante? Essa do Entra ID ou essa de arrumar meus certificados SSL? Qual delas é a mais importante? Qual é a mais importante? Ajustar o nome do host, uma determinada falha aqui em cima, ou o Two-Factor Authentication? É aí que entra o Exposure Management. Ele começa a analisar o seu todo. O seu volume antigo de 2.700 permanece igual, porém ele fala, foque apenas nessas 37 recomendações. Já tornou-se um mundo absolutamente mais poupável. Eu não tenho mais que me perder em 2.757. Ele já focou, ele já centralizou, ele já perdeu todo o tempo correlacionando com inteligência artificial para você compreender do que se trata e como essas vulnerabilidades estão concatenadas uma à outra. E como isso pode otimizar o seu tempo e hora homem da sua equipe, não somente sua. Isso já parece ser algo fantástico, de reduzir quase 80% dessas tomadas de ação a serem executadas, mas ainda assim ele vai além e entrega para nós apenas um alto foco em impacto. Observem que propositalmente em todas elas, a tomada de ação são medianas. É proposital isso nesse slide. Porque na maioria dos casos, acreditamos que uma vulnerabilidade crítica é mais importante do que uma mediana. Uma de CVE 10 é mais importante do que uma de CVE 8. Mas isso não é uma verdade. Tá? É necessário analisar muito além para chegar a esse resultante. E isso que nossa ferramenta de exposição traz como solução. Ambos os cenários, que aqui em tela vocês conseguem ver, cada um deles, eles são o mesmo cenário. As mesmas 2.757 vulnerabilidades estão no mesmo produto, no mesmo ambiente desse slide. Porém, eu deixo de olhar para o que ele encontrou e passo a olhar com o que ele digeriu de informação para me guiar. Além disso, eu posso também seguir a opinião do Threat Intelligence para ter melhor resultado efetivo. Então, a minha tarefa vai ser alocar meu time a focar em uma tomada de ação, aonde, baseado nessa tomada de ação e recomendação, foi avaliado o impacto, a capacidade de execução, a capacidade de conhecimento necessário para concluir essa atividade, as consequências que essa atividade pode trazer no meu ambiente, e assim sucessivamente. Então, baseado nessa tomada de ação, eu consigo resolver e me proteger com muito mais afinco do que dedicar meu tempo a instalar o update do Windows. Não que isso não seja importante. Mas, às vezes, aqui a mensagem é: você pode perder muito tempo numa atividade, determinada atividade, e não necessariamente ela é tão importante ou ela vai trazer tanto resultado como outra. Esta que é a importância aqui da interpretação. E você e qualquer outro ser humano poderia chegar a traçar estes planos de ação. Pode, mesmo tendo uma ferramenta de gestão e análise de vulnerabilidade. Sim, é possível e plausível, e normalmente o esperado. Nós precisamos olhar esse todo e fazer esse plano de ação do que o nosso time vai executar. Só que hoje esse trabalho é humano. Com uma ferramenta de exposição, isso está pronto. Dinâmico, direto
E quando na semana que vem sair mais um lote de milhares de vulnerabilidades, ele fará tudo isso para nós automaticamente, quando estivéssemos voltando do final de semana. Aqui, Ronaldo, talvez seja algo interessante, baseado no seu questionamento, de um comparativo, principalmente, do que nós temos fronte ao que há de novo versus o que você já possuía numa ferramenta de análise do Elements Vulnerability Management. Tá? Então, Elements Vulnerability Management é esse EVM que nós conseguimos enxergar aqui, né? E o que o Exposure Management trouxe, a nossa ferramenta de gestão de exposição traz, são mecanismos novos, exceto, né, o que já coexistia, que é o Endpoint Protection, e são mecanismos baseados no Elements Agent, exclusivos vamos dizer assim, do EPP. Então, então o que há de novo, principalmente, além do que eu já disse, né? Que é a digestão dessa informação, a tratativa dela, fazer esse guiar, esse planejamento, recursos. Estamos falando de novos recursos e métodos de análise e digitalizações possíveis, aonde ele pode ir além, buscar falhas e superfície de ataque para serem comprometidos. Primeiro, em todo um ambiente Azure e AWS, fazendo o trabalho de CSPM, fazendo a análise lá da minha AWS, lá da minha Azure Cloud. Aqui nós não estamos falando do meu servidor AD ou do meu servidor ERP, CRM, que está na AWS. Não. Isso é um ativo externo. Isso é um equipamento qualquer, ele só está no data center. Ao invés de um IP local, ele está no IP militarizado. Só isso. Não deixa de ser. Aqui estamos falando do ambiente cloud. Para saber se o seu bucket foi publicado corretamente, se está dentro desses compliances providos pela sua AWS, pela sua Azure Cloud, se não há falhas humanas, se há falhas de conformidade. Ele vai lá analisar a sua postura automaticamente. Além disso, informação de violação da identidade, quando nós possuímos o Entra ID no ambiente, ele vai analisar ameaças às credenciais e ameaças à violação dessas credenciais. Exemplo que o usuário do Thiago Guerra vazou, junto com o vazamento do GitHub, ele tinha como desenvolvedor daquela corporação uma tomada de ação e um painel GitHub, onde ele desenvolvia naquela estrutural, e devido ao vazamento da GitHub, de credenciais lá pelo ambiente, né, a credencial dele foi junto com o single sign-on. Será que aquele token coloca em risco o login na corporação dele real? A ferramenta vai fazer essa identificação na possibilidade de violação ou tentativa de violação e a fazer apontamentos para você, não somente isso. Clenison, sim, por enquanto, somente nessas duas plataformas cloud, tá? Azure e AWS. GCP, Oracle Cloud, eles têm bastante dificuldades e, às vezes, de compartilhar suas APIs e suas infraestruturas para o ambiente. A Google evoluiu muito nisso nos últimos 6 meses, mas ainda é pouco tempo. Ainda é, vamos chamar assim, imaturo para fabricantes estarem integrando a isso. Existem algumas encaminhamentos, mas não para fazer ao ponto do que a nossa ferramenta faz. Ainda falta um pouquinho de chão para esse caminhar, tá? Por último, a análise de ativos externos e a interpretação de como a gente está exposto. Então, como eu citei, para quem conhece, por exemplo, a Shodan.io, a WeSecurity tem uma parceria literalmente com a Shodan.io, onde, através do portal Shodan.io, para quem não conhece, até recomendo por questão de curiosidade, você literalmente consegue ver a câmera de uma pessoa.
Você entra nesse site, literalmente busca a sua cidade ou um determinado local do mundo, navegando pelo mapa, tipo Google Maps, tipo Google Earth. De repente, ali tem uma câmera. Você dá 2 cliques nela, você vê o que está naquela câmera. E normalmente aquela câmera é uma câmera de uma empresa, normalmente aquela câmera é uma assistente, uma babá eletrônica. Parem para pensar a gravidade disso. Como um ser estranho do meu ambiente simplesmente consegue penetrar e acessar um IoT dentro da minha rede doméstica, minha rede corporativa? É simples, muito simples. E tem muito equipamento exposto no mundo. Muito. Roteadores, então, ixi, muito. Né? Então, a With Security traz essa plataforma junto com a parceria da Shodan.io, em troca de tecnologia, trazendo e fazendo a análise automatizada do seu parque. Tá? Então, isso também é um diferencial que o Exposure Management traz para o nosso ambiente. Basicamente, pessoal, essa é uma combinação perfeita que traz para a nossa... traz para toda a nossa infraestrutura, tá? Nosso parque tecnológico, nosso ambiente, esses novos mecanismos para a visão e facilitando, né, fazendo com que, mesmo em ambientes híbridos, multi-cloud, a gente consiga cada vez mais reduzir nossa superfície de ataque, nos preparando para o antes e o pós-comprometimento. Então, seja uma ferramenta, a ferramenta de Exposure Management, ela traz um agregado substancial, muito mais substancial do que visar um XDR. Hoje é muito comum, principalmente no Mindsec, neste ano que eu participei, interpelei e conversei com muitas pessoas que buscaram o nosso stand, o que tinha de pessoas buscando por ferramentas de EDR e XDR, e elas sequer possuíam uma ferramenta de análise de gestão de vulnerabilidade antes. Quem, quiçá, uma ferramenta de exposição e análise de exposição. Então, aqui, pessoal, conclusivo ao que o objetivo na nossa atuação em cima da migração, o Vulnerability Management, ele é uma antiga visão, digamos assim, ávida, muito importante, muito útil para as empresas. Porém, as tecnologias evoluíram. E agora existe o Exposure Management. Como anunciado, até mesmo, até dito aqui no nosso anúncio dessa conversa, né, desse nosso webinar, a própria With Security migrou para o ambiente Exposure Management. Ela evoluiu, ela saiu do Vulnerability Management para o Exposure Management. E essa evolução traz a possibilidade de uma expansão. Mas, Thiago, você citou que, aqui nesse slide aqui, você citou que há novos mecanismos cloud. Eu não tinha isso no meu Vulnerability Management. Não tinha. Mas eu não possuo essa infraestrutura. Eu vou ter um valor agregado ao produto? Vai custar mais caro? Não. Por quê? Não é todo mundo que tem cloud, necessariamente. Então, isso é algo opcional. Uma das dúvidas mais comuns que a gente tem, que até o momento não foi questionada aqui no nosso coisa, então já estou me antecipando a esse sentido. Né? Então, basicamente, na hora que a gente tange ou avalia as possibilidades, né, o comparativo, deixa eu achar esse outro slide, dessa infraestrutura, não necessariamente é obrigatório. Caso você não possua, todos os demais mecanismos continuarão existindo e funcionando a contento e equivalente, exceto, por exemplo, porque você, já que hipoteticamente não possui um ambiente cloud, você tem 100% on-premise o seu ambiente, você não está na AWS, você não está na Azure Cloud, basta não possuir o Exposure Management for Cloud,
que é análogo, semelhante ao Vulnerability Management, porém, lhe entregando tudo isso aqui de novo como possibilidade. Né? Além disso, pessoal, o Exposure Manager traz, deixa eu só voltar aqui uma tela, o Exposure Manager traz um facilitador, só um instantinho, para concluir a questão aqui do... Pronto. Me bati, já me achei. Do Ronaldo. Aqui, Ronaldo, é um outro depara comparativo da versão atual, Ronaldo, que foi a sua principal questão ali, para a nova estrutura do Exposure Management. Eu vou deixar um pouquinho na tela aí, mas concluindo essa questão, tá? Basicamente, pessoal, estamos evoluindo. Tá? Será substituído o seu Vulnerability Management para o Exposure Management, e onde ele vai te entregar muito mais recursos e mecanismos. Claro que detalhes sobre isso vocês vão obter com todo o time da Baseline que vai estar aí nos auxiliando nesse sentido. Dúvidas técnicas, questões, também temos o time da Baseline para estar todo nesse suporte, podendo, obviamente, contar com o nosso apoio, se assim necessário for. Tá? Fiquem tranquilos para pegar os contatos com o time e nos auxiliando e resolvendo essas questões. É uma evolução muito grande, muito drástica. Recomendo principalmente pelo ambiente de superfície de ataque, essa visibilidade que antes você não possuía, tá? A estrutural, principalmente de Threat Intelligence, que é algo muito inovador em cima disso, tá? E para quem ou para os quais possuem, já possui principalmente o portal, tá? A fins de curiosidade ou a fins de avaliação ou quero ter um gostinho a mais, aqui no topo à direita, quando você adentra o seu portal Elements, existe o módulo de demonstração. Cuidado, tá, pessoal? Ele não é um trial. Trial, eu não recomendo clicar nesse botãozinho azul, recomendo conversar com o time da Baseline, tá? Se necessário for, mas, cara, clientes que já têm o vulnerability, não há uma necessidade, mas por que desse não ir direto e tentar analisar com o analista antes? É muito comum, eu vejo muito comum a perda de tempo quando você aperta um botão, já disponibiliza, e depois você vai descobrir que existe um monte de pré-requisitos para atender essa situação. O meu foco aqui conclusivo é, existe esse bonequinho no topo, você adentra o portal, esse portal é um portal de demonstração visual. Uma empresa fictícia, onde o Exposure Management já vai ter dados fora da sua organização, obviamente. Então, essa telinha, para quem já é cliente do Vulnerability, vocês já estão acostumados, vocês conhecem como é, né? Vocês já sabem como atua dentro do produto, da plataforma, como abre aqui, detalhes sobre um equipamento, as suas vulnerabilidades e etc. Isso já é corriqueiro. O que há de novo? O que há de novo é a superfície de ataque. Isso você não consegue ver hoje. Como seria isso? Como seria a recomendação de exposição? Como é tratado? Como me é entregue os demais métodos e módulos? São informações que vão estar agregando um pouco mais e entregando a riqueza de detalhe. Para concluir, o último, meu tempo está estourando, vamos pegar aqui um exemplo pontual de uma recomendação de impacto, tá? Onde o produto te entrega o guiar e o porquê que eu devo, em primeiro lugar, atualizar o Firefox. Olha que curioso. É mais importante atualizar o WordPress, o Firefox, do que o WordPress ou o meu upgrade do meu Linux. Vamos ver. Eu adentro a recomendação, a IA generativa interpreta e traz no português claro o objetivo, a descrição,
as orientações, etapas que você deve se precaver e antes de sair implementando, e o que você deve ter como resultado disso. Então, são proativo, imediatista, detalhes do que se trata, e literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V, mandou para o diretor, ele já aprovou. Nós temos literalmente retornos assim dos nossos clientes. Tiago, eu tinha muita dificuldade de fazer uma manutenção no meu servidor porque eu precisava. A partir do caminho do atacante e o resumo da recomendação, eu acabei de ter esse problema. Então, o que é o caminho do atacante que foi muito citado no decorrer? É onde ele demonstra o como aquela falha bobinha do meu Firefox, que está no meu computador, pode afetar minha corporação, porque através da internet, um movimento inicial acontece no meu servidor web, Amazon Linux, que acomete a uma determinada vulnerabilidade X. Deste servidor, o hacker movimenta lateralmente para o meu servidor WordPress através de uma outra vulnerabilidade Y. E deste WordPress ele movimenta lateralmente e chega na máquina do meu financeiro, que está com a falha do WordPress. Do Firefox. Então, é nesse lateral, nesse caminhar. Olhe, de 2.700 vulnerabilidades, nós citamos apenas 3. E para elucidar e demonstrar visualmente o quão importante é aquela falha, aquela estrutural. E para quem possui o With Security Endpoint Protection, existe a possibilidade de procurar patches, que na verdade é o gerenciamento de patches comum que nós já conhecemos. Pessoal, encerro por aqui. Fico disponível se houver mais alguma questão. Meu tempo já estourou. Desculpe. É a sequência aí. Katia, Natália? Eu estou aqui abrindo aqui o microfone. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que veio uma dúvida aqui do Clenilson. Clenilson aqui. Clenilson, valor, Clenilson, é com o time ali, tá? Mas, basicamente, são 2 tipos de licenciamento, tá? O análogo ao Vulnerability Management e o que atende ao ambiente cloud. De forma muito sucinta, muito ampla, é esse cenário. Então, eu acredito que eles são valores muito próximos, talvez uma questão de estrutural que precisa ser analisada pelo time ali. E, Clenilson, a gente pode marcar depois, a gente conversa e passa para vocês, né, questão de valores, tá? Aqui do lado da Brasiline. Se você ainda precisa de um CIEM, não vejo necessidade de um CIEM, Clenilson, tendo nem o Vulnerability, tampouco o XM. Não vejo essa necessidade, exceto se não são o seu time que faz essa correção. Mas hoje eu não vejo essa necessidade, nem para um nem para o outro. É muito comum e análogo em outros concorrentes essa entrega de CIEM em conjunto. Por exemplo, no concorrente X, ou lá no concorrente 7, existe a necessidade de um CIEM, porque, na verdade, eles vendem CIEM, então eles embarcam um CIEM para falar que precisa, mas não há uma necessidade. Esse correlacionamento desses eventos, eles estão na plataforma Elements. Então, se você tem o seu próprio time gerenciando a plataforma Elements e o seu time que executa as atividades de correção está na plataforma Elements, a plataforma Elements é o seu centralizador de informação e incidentes. Entendeu? Ela acaba sendo. Agora, preciso arquivar isso para um outro lugar, porque eu tenho que ter esse histórico por 10 anos por conta do meu compliance. Existe a possibilidade de você encaminhar isso para uma storage de arquivamento. Existe. Aí talvez faça sentido, na minha visão. Eu acho que é isso. Acho que finalizamos então aqui, Thiago. Tá ótimo. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade. Esse webinar vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Então a gente
vai subir lá. Obrigada a todos.